Bom dia, sétimo ano. Hoje a prof não deu tempo de se maquiar, fazer uma makezinha para dar aula para vocês. Vai ter que ser assim mesmo, tá? De cara limpa, de cara lavada. Mas vamos lá, né? Para nossa última aula da semana. Hoje nós vamos trabalhar lá no caderno de atividade, pessoal, lá no concordância verbal, tá? Nós vamos lá, página 31 do caderno de atividades, ok? Muito bem, então vamos lá para a nossa aula 16, tá? Isso aqui, na verdade, ele traz uma revisão, porque acho que vocês já estudaram um pouquinho dessa concordância, tá? Mas é sempre importante a gente estar revisando, trabalhando com isso, porque como vocês trabalham com textos, redações, estão escrevendo, né? Precisam estar trabalhando com a concordância verbal. Então, aqui nós temos a base, né, da concordância verbal, gente, é que o verbo, né, ele concorda em número e pessoa com o núcleo do sujeito. Então, se eu tenho lá, eu farei uma viagem, certo? Então, quem é o sujeito? Eu, primeira pessoa do singular, certo? Então, aí eu tô dizendo número, tá? Número, pessoa, eu. Tá no singular, primeira pessoa do singular. Então, o verbo deverá estar na primeira pessoa do singular. Eu farei. Se fosse no presente, eu faço. Se fosse no passado, eu fiz uma viagem, certo? Então, o verbo ele vai concordar sempre com o sujeito, tá? Outro exemplo que nós temos aqui. Nós faremos uma viagem. Então, eu tenho aqui primeira pessoa do plural, né? Nós, portanto, o verbo também estará na primeira pessoa do plural. Se fosse passado, nós fizemos. Se fosse presente, nós fazemos. Ok? Bom, isso é para quando eu tenho um sujeito simples, tá? Quando eu tenho apenas um núcleo no meu sujeito. Agora, quando eu tenho um sujeito composto. Então, vejam só, núcleos do sujeito ligados por E. Então, aqui o primeiro bloquinho, tá? Núcleos do sujeito ligados por E. Então, quando eu tenho lá assim, ó, verbos posicionados depois do sujeito, tá? Então, quando eu tenho assim, ó, prédios e casas compõem o cenário. Então, prédios e casas. Percebam que eu tenho dois núcleos separados por E, ok? O verbo fica no plural. Né? Lógico, ele vai concordar com esse núcleo que é duplo, né? Eu tenho dois núcleos, então o verbo, logicamente, vai ficar no plural, ok? Agora, verbo posicionado antes do sujeito composto. Então, eu começo a frase, por exemplo, com o verbo, eu inverto essa posição. Eu tenho duas alternativas. Eu posso dizer, compõe o cenário prédio e casas, ou seja, eu mantenho o verbo no plural, ou ainda eu posso colocar no singular esse verbo. Compõe o cenário prédio e casas, certo? Então, quando esse verbo ele antecede esse sujeito composto, ele pode ter duas formações. Ele pode ficar no plural ou ele pode concordar com o primeiro núcleo, tá? Que tá no singular, ok? Segundo bloco, sujeito composto de pessoas gramaticais diferentes, ó. Aqui, segundo bloco, pessoas gramaticais diferentes. Então, por exemplo, quando um dos núcleos é a forma eu ou nós. Então, quando tem no núcleo do sujeito eu ou nós, como que fica? O verbo fica na primeira pessoa do singular, ou perdão, do plural. Então, olha só. Eu e Camila faremos. Por quê? Porque significa nós, né? Eu e Camila. Eita, pega, caiu meu tripé aqui, né? Mas vamos lá.
Então, o que acontece? Eu e Camila significa o quê? Nós, certo? Portanto, esse verbo vai ficar na primeira pessoa do plural. Eu e Camila faremos uma festa. Nós e teus pais iremos da mesma maneira, tá? Eu vou manter o verbo na primeira pessoa do plural. Quando eu tenho segunda pessoa, tu ou vós, né? E terceira pessoa, que é ele, ela, você ou vocês, o verbo fica na segunda pessoa do plural ou na terceira. Então, olha lá. O rapaz, você e a menina farão. Então, eles farão, né? Terceira pessoa do plural. Ou vocês farão. Então, segunda pessoa do plural ou terceira pessoa do plural. Tá? Núcleos do sujeito em que há ou nem. Ó, terceiro bloco aqui. Então, isso tudo eu tô me referindo aos núcleos compostos, né? Aos sujeitos compostos, tá? Quando esse ou, ele tem ideia de exclusão, eu tô excluindo um ou outro, ó. Ana ou Maria, quer dizer, uma das duas fará o bolo. Então, quer dizer que o verbo fica no singular, porque eu estou excluindo uma, tá? Nem João, nem Paulo assumirá o papel na peça. Também está dando a ideia de exclusão. Então, verbo no singular. Agora, ideia de não exclusão. Ó, flores ou frutos podem compor a mesa de Natal. Então, é um ou outro. Eu não estou excluindo nenhum, tá? Qualquer um dos dois podem compor a mesa do Natal. Então, aí o verbo fica no plural, tá? Nem eu, nem você sabemos responder essa pergunta. Então, tá no 0 a 0. Não estou excluindo nenhum dos dois, tá? Então, verbo no plural, ok? Então, essas são algumas das regrinhas básicas para a concordância verbal. Aqui no caso de sujeito simples e de sujeito composto, com algumas regrinhas específicas, tá bom? Então, bora fazermos algumas atividades aqui? Então, vamos lá para a página 32, tá? A primeira atividade que nós temos aqui é uma campanha lançada pelo governo federal, tá? Cuidado com a sua torneira. Então, a gente vai ler esses dois textinhos que estão na lateral, né, que foram retirados aqui da campanha em letras maiores. Como a descarga consome muita água, não use à toa, mantenha a válvula da descarga regulada, essa peça com problema pode gastar até 30 litros de água, nunca use o vaso como lixeira, o papel higiênico pode causar entupimentos. Então, aqui com relação à descarga, né? Com relação à manutenção, quando perceber que sua torneira deixa pingar água, chame um técnico para consertá-la. Na maioria das vezes, o problema é o desgaste no anel de borracha conhecido como courinho. Outra dica é trocar as torneiras comuns pelas com sensores automáticos que controlam a quantidade de água. Então, aqui seria com relação à manutenção das torneiras, caso elas comecem a pingar. Vasos sanitários que têm caixas de água acopladas gastam em média 12 litros de água a cada descarga, tá? Então, aqui é uma campanha de informação para os consumidores, né? Então, qual seria o objetivo dessa campanha, pessoal? Conscientizar a população a respeito da importância de impedir vazamentos para a economia de água, tá? Então, conscientizar a população a respeito da importância de impedir vazamentos para a economia de água. 2. Qual é a relação entre a imagem e o conteúdo dessa campanha? Então, o que a gente observa na imagem? Nós temos ali uma torneira, né, uma parte de uma torneira com uma gota d'água, depois a gente tem ali um vaso sanitário com papel higiênico, né? Bom, trata-se de uma torneira pingando e de um vaso sanitário
cujo balão de fala informa quanto uma caixa acoplada gasta a cada descarga. Ponto. As imagens se relacionam ao conteúdo para ilustrar a situação para a qual a campanha pretende chamar a atenção da população. Então, vocês podem pausar, né? Voltar aí a resposta para vocês anotarem com mais calma, tá bom? Por que as torneiras com sensores automáticos economizam água? Porque são mais modernas e os sensores possibilitam o controle de quantidade de água, né? A gente vê muito essas torneiras em shoppings, às vezes em restaurantes. Então, justamente para as pessoas não desperdiçar água ou deixar a torneira aberta, então você aperta ali, ela liga aquela quantidade de água e deu, né? Se você precisa mais, você tem que apertar de novo. Ou aquela que passa a mão, né? Que daí sai um pouquinho e para. Questão 4. Nas frases a seguir, os verbos concordam adequadamente com o sujeito, exceto em uma delas. Então, vocês têm que identificar qual é a oração em que a frase não está concordando corretamente com o sujeito. Então, vamos ver a letra A. Na maioria das vezes, o problema é o desgaste no anel de borracha conhecido como courinho. Está correto? Sim, o problema está correto. O verbo está concordando com o sujeito aí. B. Outra dica é trocar as torneiras comuns pelas com sensores automáticos que controlam a quantidade de água. Tudo ok nessas frases. C. Vasos sanitários que têm caixas de água acopladas gasta em média 12 litros de água em cada descarga. O que está errado aqui, gente? Como eu estou falando de vasos sanitários, eu teria que dizer gastam, né? E não gasta em média. Vasos sanitários que tem, então o verbo tem está correto, tá? Caixas d'água acopladas gastam, em média, 12 litros de água. Então o erro está aí em gastam. Então, vocês vão ter que reescrever essa frase embaixo com a correção do verbo gastar, tá? Que vai ficar gastam, com M, por favor, tá? Então, a letra D significa que está correta também, né? Mantenha a válvula da descarga regulada. Essa peça com problema pode gastar até 30 litros de água. Tudo ok também, portanto é letra C. E aí vocês têm que anotar a frase com a concordância correta. Questão 5. Leia estas frases. Faça manutenção. Chame um técnico para consertá-la. Dê descarga só quando necessário. Não use à toa. A concordância dos verbos no imperativo está adequada? Por quê? Sim. Todos os verbos estão concordando com o sujeito das frases, no caso que é você. Faça a manutenção, você. Chame o técnico para consertá-la, você. Dê descarga só quando necessário. Então, todos estão com a concordância correta, tá? Questão 6. Leia as frases a seguir e assinale a alternativa correta no que diz respeito à concordância verbal. Então, nós temos a frase 1. Um banho de 5 minutos já são suficientes. O mesmo valem para quem faz a barba. Letra A. Os verbos nas duas frases concordam adequadamente com o sujeito? Acho que não. Na primeira frase, o verbo deveria estar no singular, na segunda oração no plural? Acho que é o contrário, hein? Nas duas frases, os verbos deveriam estar no singular. Ó, um banho de 5 minutos já é, porque eu tô me referindo a banho.
Então, verbo no singular. Um banho de 5 minutos já é suficiente. O mesmo vale para quem faz a barba. Então, os dois deveriam estar no singular. Portanto, é letra C. Então, letra D já elimina, né? Então, a correta aí é a letra C. Questão 7. Leia as frases a seguir e preencha as lacunas com o verbo entre parênteses. Minha irmã e eu. Olha lá, quando eu tenho eu no sujeito, o verbo fica na primeira pessoa do plural. Então, portanto, fechamos o registro na hora de lavar os cabelos e ensaboar o corpo. Então, fechamos. Meu irmão e eu reaproveitamos a água que cai do chuveiro para lavar a roupa e fazer outras atividades da casa. Minha mãe e eu deixamos uma bacia embaixo do chuveiro. Minha sobrinha e eu economizamos 79 litros de água durante a escovação, né? Então, todas aí contém eu no sujeito. Então, se tem eu e mais outra pessoa, eu preciso deixar o verbo na primeira pessoa do singular, do plural, que é nós, né? Questão 8. Que regra de concordância foi aplicada nas frases a seguir? O vizinho e seu irmão varrem a calçada e o quintal para deixá-los limpos. Minha irmã e eu usamos bacias para lavar a louça. Então, qual é a regra de concordância usada na frase 1? Então, coloquem lá, frase 1. O verbo está no plural porque está posicionado depois do sujeito composto. Então, sempre que o verbo estiver depois do sujeito composto, ele deverá estar no plural. Ok? Então, o verbo está no plural, porque está posicionado depois do sujeito composto. Ponto. A frase 2. Então, coloca lá, 2. Quando a forma eu, coloquem entre aspas, em um dos núcleos, o verbo fica na primeira pessoa do plural, que foi o que a gente fez no exercício 7, né? Todos os verbos ficaram na primeira pessoa do plural porque existia eu no sujeito, tá? Questão 9. Leia as frases a seguir e reescreva-as de modo que fiquem com o sujeito composto. Então, aqui é sugestão, tá? Você aí do outro lado que está fazendo o exercício junto comigo, eu não quero colocar minha irmã, vou colocar minha mãe. Ok, tá? Porque tá lá, eu controlo o tempo no chuveiro para poupar energia. Então, vocês vão ter que reescrever de modo que essas frases fiquem com o sujeito composto. Então, pode ser minha irmã e eu, meu pai e eu, minha prima e eu. O importante é que você coloque alguém e eu, tá? Não comece a frase com eu. Só isso que a prof pede, tá bom? Então, lá, minha sugestão. Minha irmã e eu controlamos. Então, aí eu tenho que adequar o verbo, tá? Controlamos o tempo no chuveiro para poupar energia. Ok? Letra B. Ele fecha o registro. Ele e eu fechamos o registro. Ele e minha prima fechamos o registro. Ele e meu irmão fecham, porque daí é ele e meu irmão, né? Fecham o registro, perdão. Se é ele e eu, é fechamos. Se é ele e meu irmão, é fecham, né? Daí são eles, tá? O que aconteceu com o verbo nas duas frases? Nas duas frases, os verbos ficam no plural, porque estão depois de um sujeito composto, né? Eu transformei os sujeitos de simples para composto. Portanto, os verbos passam para o plural porque estão depois do sujeito composto, tá? Questão 10. Quase acabando.
Complete as orações com os verbos indicados entre parênteses. Então, aqui, letra A, no imperativo, terceira pessoa do singular. Então, diminua. Você diminua o tempo no banho. Você não vai pôr o você vai pôr só o verbo. Diminua o tempo no banho, porque é imperativo, né? O B é primeira pessoa do plural imperativo. Então, economizemos, porque é nós, certo? Então, se a primeira pessoa do plural é nós, então pensa assim, nós economizemos. Energia, economizemos. Segunda pessoa do singular, eu, tu, né? Então, fecha a torneira. Fecha a torneira. Terceira pessoa do plural, eles. Ajudem o planeta. Ajudem o planeta. Ok? 11. Os verbos concordam em número e pessoa com o sujeito. Caso o sujeito seja alterado, o que acontece com o verbo? Reescreva as frases alterando o sujeito e fazendo as devidas adequações. Então, nós temos aqui, ó, gastei 120 litros de água lavando louça durante 15 minutos. Então, você vai ter que alterar esse sujeito. Aqui, no caso, está na primeira pessoa do singular. Gastei, eu gastei. Se você mudar para nós, vai ficar nós gastamos 120 litros. Ok? Então, se você mudar para nós, se você mudar para eles gastaram 120 litros, tá? B, minha irmã gastou 40 litros usando a máquina de lavar louça. Então, vou substituir minha irmã por eu. Então, eu gastei. Nós gastamos, tá? Minha mãe gastou 280 litros de água lavando o quintal. Eu posso colocar meus vizinhos gastaram 280 litros de água lavando o quintal. Então, sempre substituindo o sujeito aí. Nós gastamos 12 litros de água a cada descarga. Pode ser você. Você gastou 12 litros de água a cada descarga. Tá certo? Então, ó, eu vou terminar por aqui, mas vocês vão continuar fazendo esse textinho, tá? Vocês vão ler esse textinho, fazer as questões de 12 a 16, tá? Então, aí essa vai ficar de tarefa para vocês para a próxima aula, tá? Que é segunda-feira, né? Segunda-feira nós temos aulinha. Tá certo? Então, bom fim de semana para vocês. Aguardo na segunda, nós nos encontramos aqui, tá bom? Alguém já se inscreveu lá no meu canal? Então, vai lá e clica no like lá, por favor. Um beijo.